O Sinal da Cadeira, de José Sebastião Pires Mendes. Conto de ficção, 1977, extraído do livro Homo Universicus, do mesmo autor. A dissemelhança era a lei. Não havia nenhum outro dogma que impusesse tão grande obstáculo à liberdade de pensamento dos filósofos chayrianos, uma vez que sua obsoleta filosofia já havia sido transformada no grande mito que se espalhou pelos 4 ângulos de Thor. Mas não mais estávamos na tétrica Idade Média, a era do poder teocrático que tanto fizera sofrer para converter núcleos de todas as fases, que tantos fizera padecer nas masmorras dos arcaicos abrigos antiatômicos, transformados com o passar do tempo em residências obscuras dos potentados, já não mais impunha sua fé na base do crê ou morre. O século das luzes havia tingido de vermelho ouro o céu hiperbóreo de Thor, porque já as grandes conquistas da ciência demonstravam que a própria energia básica do universo não conferia mais a palma da vitória, como fora nos remotos tempos do início de nossa era. Morrer pela energia elétrica era a forma mais gloriosa, mas chayriano algum podia se permitir pensar em tal coisa, já que o martírio dos tempos de perseguição se resumia às formas mais rudimentares de suplício, que variavam da câmara de gás ao simples fuzilamento. Já agora, no limiar da ciência abstrata, em que o recôndito da matéria havia sido descoberto e liberada a energia da galáxia quadridimensional, a que chamavam de energia piramidal, eu não podia mais dizer abertamente que ainda professava o credo dos chayrianos, sem cair no ridículo de ser um quadrado. Redondo era a palavra do momento, porque aquela forma era o epíteto empregado para ridicularizar aqueles que ainda aceitavam a doutrina da similitude intradimensional. Afirmavam que não se podia permitir pensar que todas as coisas se repetem semelhantemente no tempo e no espaço, pois o sublime caos era a grande descoberta dos físicos empíricos, os detentores de diversos prêmios móveis, graças à sua mobilidade de pensamento, cuja diversidade mental não permitia nenhum deslize heterodoxo compatível com a doutrina da dessemelhança. Mas o que aconteceu com este planeta? Que fizeram os humanoides de sua gloriosa história? Acaso já não se recordavam mais das lutas de conquistas, do fluido derramado pelos 4 ângulos de Thor, em que o lábaro de For implantara sua sublime vitória, demonstrando a verdade fundamental do chayrianismo? E até mesmo seu sagrado símbolo é desprezado. Já não há mais um mortal em toda Thor que antes de se sentar se incline reverentemente diante de sua cadeira, símbolo que se tornou tão sagrado desde que o senhor For derramou seu precioso fluido sobre todo o orbe toráqueo, em sacrifício de expiação pelos pecados da humanoidade. Ele havia nascido entre os menos favorecidos, naquela época em que os aromicanos dominavam o planeta. Sua terra natal, berço dos grandes cérebros e das grandes conquistas tecnológicas, de cujo solo se dizia ter surgido a matriz para se formar o primeiro humanoide, havia sido conquistada pelos exércitos de Arômica, e os aromicanos não haviam poupado nem o grande templo. O saque havia se estendido até os tesouros sagrados, onde jazia intacto o livro da sabedoria. E eis que seus próprios discípulos o traíram, vendendo-o aos chefes da grande religião corrompida. Sua prisão não durou mais que algumas horas. Torturado, passou feito opróbrio em meio aos apupos da multidão, a mesma que outrora se beneficiara com seus miraculosos restauros e palavras de sabedoria. Nem mesmo seu discípulo mais ousado soube defendê-lo,
ele sobre cujo nome o grande For prometera erguer o edifício magistral da Assembleia Chairiana. Pilos era o seu nome, pilar fundamental, que marcaria o centro da grande estrutura quadrangular que por muitos séculos tem influenciado a cultura e a civilização do mundo inteiro, até mesmo daqueles que estão tão afastados dos quadrantes hiperbóreos. Mas agora suas doutrinas estavam se acabando no esquecimento, seus cultos sagrados ridicularizados, e quase não se via como nos tempos fecundos da perseguição ninguém mais levantar o braço direito em vertical, ao mesmo tempo em que pousava sobre a testa o antebraço, formando com o braço esquerdo um ângulo reto. Sublime sinal da cadeira, sinal sagrado do 4 invertido, sinal precioso que lembra o fluido derramado pelo Senhor For, barbaramente perpassado pelo choque letal, quando foi submetido ao suplício da cadeira elétrica. Costume então em voga em todas as colônias dos aromicanos. Tal sistema de morte já era considerado bárbaro e arcaico na época. Já não havia criminoso algum cujo mais pérfido crime merecesse tão dura pena. Preferia-se simplesmente suprimir o condenado, como fazem até hoje por meio da mera desintegração. Mas o patíbulo tornou-se o símbolo sagrado de todo um hermetismo latente na doutrina do chairianismo. For havia prometido aos seus discípulos a conquista do império graças à profundidade do quaternário. O misterioso tetragrama lhes revelaria na ocasião propícia, quando estivessem escondidos no pináculo, à espera da revelação ígnea do tetracortes, o grande mistério da transcendência. Antes de morrer, porém, dera-lhes o alimento sagrado, em forma sensível, através da luz azulada da faísca elétrica. Este é o meu ser, disse-lhes, mostrando o dínamo central, e este é meu fluido, acrescentou, transmitindo-lhes uma pequena descarga elétrica, que segundo uns nos conta a lenda, segundo outros é dogma de fé. Provocou neles uma faísca que os elevou até as esferas mais eletrizantes da santidade. Tudo é símbolo. A grande doutrina permanece oculta, mas conservada. E aqueles imbecis puritanos, ou aqueles outros maníacos da dissemelhança, que queriam provar a existência do caos perpétuo, eram uma corja de inescrupulosos ignorantes, ralé da humanoidade, que nada mais faziam que sentar-se sacrilicamente em suas cadeiras e ligar o aparelho das sensações multidimensionais. Como se as dimensões reais não passassem de 4, mas o santo For lhes há de perdoar, porque não sabiam o que faziam, e sua santa doutrina há de ser restaurada, e os séculos seguirão, mais uma vez, as pegadas fluídicas de seu caminho faiscante. E as correntes elétricas que tão sabiamente nos legou haverão de transformar os humanoides em criaturas mais nobres. Toda a Thor está banhada nos fluidos daquele que deu sua vida para energizá-la e para que os humanoides pudessem passar da morte para a vida. E ele próprio, depois de permanecer quase 3 dias naquele antiquados gavetões das câmaras eletrocriogênicas, ressurgiu glorioso, ostentando a luz azulada do seu corpo em estado ignelétrico. E assim será até a consumação dos séculos. Não fora minha intervenção como sacerdote da fusão fluídica, e aqueles causianos nos haveriam de impingir novamente a doutrinação raquítica e herética da dissemelhança das coisas, tentando provar que nada se repete e tudo obedece à diversidade original. Pobres filósofos do absurdo! Tenho certeza absoluta de que estes fatos já se repetiram de modo bastante semelhante em alguma época, em algum recôndito galáctico do universo quadridimensional.